feche os olhos. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui. Nós estamos iniciando agora mais um TinaCast, o meu, o seu, o nosso podcast da Escola Sabatina Jovem. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui na presença de todos vocês. Embora por meio das tecnologias, mas estamos aqui bem juntos e misturados. Esse é Vitinho. Gente, hoje eu vou tentar falar mais baixo, mas quando eu começar a me empolgar, vocês não ficam tristes, não. A gente está em um ambiente diferente porque tivemos ali um contratempo, não conseguimos acessar a nossa sala, mas não é por isso que não teremos o nosso episódio semanal, né? Então, estamos aqui já gravando para falar sobre essa que é a quarta lição do novo trimestre. Tantos contratempos foi, bicho, que até a minha lição eu esqueci, tu acredita? Mas aí o Vitinho conseguiu aqui a digital e tal, e vai dar tudo certo. Estamos falando sobre um lugar para mim, né? Não para Yasmin, nossa amiga, mas um lugar para todos nós, né? Onde a gente se sinta à vontade. Vitinho, o que você achou dessa lição? Curtiu, não curtiu? Como é que foi aí essa primeira pegada? Antes de você falar, eu esqueci porque a gente está sem a nosso retorno, mas Sim. Eu vou pedir para os editores magicamente agora... Colocou a tirinha aqui, Vitinho olhando essa tirinha, depois você estudou a lição. Quais foram ali suas primeiras impressões? O que você sentiu dessa pegada? Olha, essa tirinha aqui, embora simplória, vamos dizer assim dizer, sem muito diálogo, sem aquela característica nata das tirinhas, com várias interpretações, com vários duplos sentidos, mas ainda assim é uma boa tirinha. E a gente consegue perceber várias coisas dela. Aqui, inicialmente, quando a gente tem o primeiro olhar, vemos uma maquete. Sim. Uma maquete que, aparentemente, mas na verdade é a representação do santuário terrestre. E tem alguns itens característicos dela. Tem o altar de holocausto, tem a bacia de bronze e tem a tenda da congregação. E aqui por fora há uma mão aqui que está dizendo assim, lar do oscilar. Por que lar do oscilar? Porque é a morada de Deus, o lugar que Deus escolheu para que ele pudesse habitar no meu nosso. Pronto, olha aí. Rapaz, eu nem olhei como maquete, tu acredita? Eu olhei, eu falei, rapaz, desenho do santuário. Desenho, ó, desenho, você vê né, quando a pessoa tem uma eloquência e tal, uma maquete, tarará. Eu gostei da vibe de Jesus colocando, de Deus, né, colocando a plaquinha ali de lado oscilar, porque normalmente a gente coloca isso na nossa casa. Né? Minha esposa sempre fala, amor, vamos ver aqui, a gente tem algumas plaquinhas, tem uma plaquinha mineira lá, referência à galera de Minas. Na época do Natal, colocamos um tapete de Feliz Natal, nas boas-vindas e tal. Ou seja, a gente cuida do nosso lar e a gente deixa ali do jeitinho que a gente gosta. E aqui me remeteu a isso, porque Deus está colocando ali uma plaquinha ali no santuário, né, de lar do oscilar, e realmente Deus ele pediu para que o pessoal fizesse um santuário do jeitinho que ele gostava. Porque tem as medidas, tem o material, tem tudo isso. Eu falei, caramba, eu acho que essa semana a gente vai falar sobre santuário, sobre alguma coisa de um lugar para que eu esteja, para ficar à vontade. Enfim, e comecei a ler a lição e desenrolando um pouquinho. Logo em domingo a gente já encontra uma história bem bacana, que tem o tema ali Encontrando um Lar. É a história de um casal que eles casaram, mas não tinha uma casa, e quem casa quer casa. Eles procuraram uma casa para alugar que fosse barata, encontraram uma mobiliada e tal, com preço acessível, e quando chegaram lá, a mobília era uma bagaça, né? Era sofá afundando, era cheio de mofo que vinha dos outros apartamentos. E aí ele conta que quando eles conseguiram, com 6 meses, rápido, cara, 6 meses comprar uma casa, os caras é arrochado mesmo. Em 6 meses eles conseguiram comprar uma casa, por mais que não tinha móvel, só tinha um colchão e a roupa de mala deles, mas eles falaram, ai, que bom que a gente está em casa. E realmente eles começaram ali a se sentir em casa a partir dali e faz uma reflexão com a galera que saiu do Egito. Deus pede para construir uma casa, também está ali. O que você viu, Vitinho, desse primeiro ponto, encontrando um lar? O que seria esse encontrando um lar no contexto da lição essa semana? Olha, a lição vem trazendo a história de um casal. Na verdade, um jovem casal. Um jovem casal aparentemente humilde, eles não tinham muitos recursos, então eles optaram por alugar. Muito comum aqui no Brasil, pessoas que recentemente casaram vão buscar um lugar, afinal. Quem casa quer casa, quer um lugar para habitar, um lugar para chamar de seu, um lugar para fazer suas coisas sem
sem se preocupar com a opinião dos outros, e, enfim, tem uma vida de casal normal. Mas esse casal ele encontrou dificuldades para ter essa casa. Eles buscaram a casa mais barata que tivesse, para eles pudessem alugar, mas a casa barata que eles encontraram não era uma casa que eles gostariam de ter, era uma casa que tinha móveis quebrados. Inclusive, eles dão um detalhe que incomodaram muito, que foi o cheiro de cigarro, por conta do ar-condicionado ser compartilhado com todos os apartamentos. Quando alguém fumava, esse cheiro desagradável os incomodava muito. Aí o tempo foi passando, eles foram adquirindo mais recursos e conseguiram conquistar a casa deles. Só que essa casa era... Eles também não poderiam comprar uma casa de luxo, uma casa bem requitada. Então eles compraram uma casa humilde, uma casa... As primeiras casas estavam sendo construídas no bairro, mas eles sentiram um prazer imenso. Sim. Sentiram uma alegria indescritível por ter aquela casa para chamar de sua. E a gente pode analisar isso também aqui no Brasil. É impressionante o preço imobiliário das casas. Aqui no Brasil é muito difícil você ter uma casa própria. E vários casais hoje lutam para ter isso. Sim. É uma coisa que vários casais almejam, é uma meta de vida, um objetivo a ser cumprido. Eu gostaria de fazer a comparação com o salário mínimo. Quanto tempo uma pessoa gastaria para comprar uma casa, vamos supor, uma casa assim, confortável, mas também não é um luxo, uma casa de 300 mil reais. Uma pessoa ganhando um salário mínimo de R$ 1.518, ela conseguiria comprar uma casa de 300 mil em 17 anos de trabalho. Mas deixando bem claro que esse salário teria que ser integralmente guardado. É mesmo, 1.518 vezes 12, é mesmo, Vitinho? 17 anos. Mais ou menos isso. Dá 16 anos e meio, Faz mais a ou conta aí, menos. negada, porque é 1.518 que o Vitinho falou. Você 1.500. pega 1.518 vezes 12, é esse valor por ano. Aí vê quantas vezes vai por quantas vezes 300 esse dividido por valor. 300 mil. Vai ser quantos anos, Vitinho? 16 e pouco. Quase 17 anos. 17 anos. Mas não gastando nada, entendeu? Não pode gastar com... Nem comida, né? Nada. com Pegar os roupa. 1.518. Isso. Bicho. Agora vamos supor que a pessoa gasta metade do salário e guarda a outra metade. 34 anos. 34 anos. Então, é quase impossível comprar uma casa aqui ganhando um salário, entendeu? À vista, né? À vista. Isso, à vista. E aqui no Brasil, infelizmente, a maioria da população vive de salário. Então, é uma coisa difícil. Então, essa história aqui, ela não é uma história qualquer. É uma história de todo mundo. Não é uma história isolada. Vitinho é coisado mesmo. Olha onde é que ele levou. É isso mesmo, cara. Mas pode continuar teu raciocínio aí, por favor. E também, nessa questão do encontrar um lar, existe um contexto por trás. O povo de Israel, eles estavam acabando de sair do Egito. Eles estavam fora de casa. Eles estavam buscando a casa que Deus havia prometido para eles. Deus havia prometido uma terra que mandava leite e mel. E eles estavam em busca disso. E nesse meio tempo, Deus ele deu leis, ele deu as ordens. E ele pediu para o povo construir uma casa para ele. Pronto. E justamente essa questão da construção da casa é porque segunda-feira, inclusive, vem com o tema Quero Morar com Vocês. Por quê? Deus ele queria estar no meio da galera. Era uma galera que não tinha a vibe dele. Inclusive, aqui no finalzinho fala sobre Deus querer morar com um povo que nem conhecia ele direito e nem sabia muitas vezes dos costumes. Mas Deus quis morar lá no meio deles. E aí Deus pega e fala assim, ó, eu vou aplicar aqui com vocês, mas deixa eu ensinar mais ou menos qual que é a pegada. Por quê? Aqui na lição, eu tinha grifado na minha, mas aqui ó, a grande multidão de estrangeira que saiu do Egito com os israelitas não conhecia Deus e nem sabia como viver em relacionamento com ele. E aí, por isso, Deus pega e separa tábuas da lei. Ele dá as leis, os 10 mandamentos, né, para a pessoa saber como se comportar de uma forma geral. E aí vem também algumas outras orientações sobre governança do povo, orientação sobre alimentação e diversas partes que Deus estava tentando demonstrar para ele. Por quê? Quando a gente vai viver no meio de uma galera, normalmente a gente chega e começa a se habituar. Quando a galera faz uma coisa ou outra que não é do nosso agrado, eu sou amigo de Vitinho. Se eu brinco com o Vitinho com alguma coisa, que eu sou de brincar com todo mundo, mas se eu brinco com o Vitinho de alguma coisa que ele não curte muito, normalmente o Vitinho chega para mim e fala assim,
eu não gosto muito ali não. Tá? E aí, beleza, e a gente vai o quê? Vai se adaptando e a gente consegue ter uma convivência junto. E vice-versa. Vitinho faz alguma coisa que Vitinho, eu não gostei daquilo lá não. E isso acontece. Deus, ele quis morar com o povo de Israel, então ele chegou para a galera e falou assim, ô galera, vocês estão adorando esse bezerro de ouro aí, eu não gosto muito não, pô. Ó, vocês estão comendo esse negócio aqui, não é muito bom não e tal. Para, de alguma forma, conseguir chegar e a partir dali ter um relacionamento com a galera. E é por isso que Deus pede para construir uma casa para ele lá. Inclusive, eu achei legal ali, porque a lição fala assim, que uma das exigências de Deus foi, fala para o povo dar, mas é só para aceitar de quem realmente estiver dando com alegria, com satisfação e tudo mais. E aí Deus pega e começa a trabalhar com esse povo e a mostrar algumas coisas para que a galera entenda como seria um relacionamento com Deus. Que era um povo que muitas vezes não sabia. E aí, como é que a gente hoje, às vezes, recebe esse quero morar com vocês de Deus? Como é que a gente. Será que a gente está se posicionando? Será que a gente tem se organizado? O que você viu ali desse quero morar com vocês? O que você viu dessa pegada aí de Deus apresentando essas leis diferentes para a galera? Ah, na verdade, Deus, eu vejo ele como um grande estrategista. O povo de Israel, ele vinha de uma grande apostasia. Na verdade, eles estavam fora de casa. E lá no meio dos egípcios era um paganismo rolando à solta. Então, eles aprenderam muitas coisas que eram contrárias à vontade de Deus. Então, Deus, ele deu as leis e ele pediu para construir o santuário. Na verdade, ele deu várias ordens para que essa obra fosse construída. E Deus, ele não escolheu qualquer casa. Deus, ele foi minucioso nos detalhes que deveriam ser feitos. Deveria ser uma cortina de determinada cor, a pele de determinado animal, se o material era ouro, se o material era madeira de acácia, se era prata, se era bronze. Metragem, A forma, a metragem. Então Deus, ele foi minucioso na casa dele. E fazendo um paralelo com aquela casa lá do casal jovem. Eles alugaram a casa, mas a casa não tinha nada a ver com eles, entendeu? Sim. Mas Deus, ele quis uma casa que fosse a casa que realmente ele queria. E essa casa também não era que Deus falou assim, não, eu quero essa casa. Porque essa casa sempre existiu. Ela é um modelo do santuário celestial, que sempre existiu. Sim, Então, é por isso que ponto veio... importante. E, na verdade, sim, assim como o santuário sempre existiu, aqui também a lição fala sobre existir alguns ritos lá, porque normalmente, quando a gente gosta de alguém, a pessoa é convidada a ir lá em casa. Chamei já todos os jovens para ir lá em casa, bicho. Todos os jovens. Nem todo mundo foi. Ou era para assistir um filme, alguma coisa e tal, e a galera, né? Mas enfim, a gente convida, né? Vinha é outra coisa. E Deus também convidava a galera para ir para lá. E ele chamava o pessoal para estar fazendo alguns ritos simbólicos, né, com a questão do sacrifício, a perdão do pecado, e o simbolismo muito bacana que eu acho que a lição trouxe aqui nesse último parágrafo de segunda, foi justamente falar isso, que tipo assim, Deus ele estava aberto a receber pecadores. E dependendo do que você fez, do que você deixou de fazer, você pode vir, que é nós aqui, tarará. Então assim, Deus ele quis estar entre o povo e ele quer estar entre nós. Para que esse relacionamento não fosse conflitante, lembra dos amigos que eu falei? Né? Porque já pensou, se eu te incomodo toda hora, você vai falar, eu não quero ficar perto desse cara, não. E vai ficar longe, e aí não tem relacionamento. Então Deus, ele chegou com a galera e começou a dar as diretrizes ali para eles. E ao mesmo tempo falar assim, vocês são bem-vindos a vir para cá. Se vocês forem agradáveis, né? E ele também vira para a gente e fala hoje, muitas vezes a gente confunde isso. Porque muito nego pega e acha o quê? Não, Deus é misericordioso, tarará, tarará, e acha que, não, é só símbolo, não, isso não tem interesse, isso aí não importa. Mas não, Deus ele está de braços abertos para receber todo mundo. Só que, para se ter um relacionamento, é preciso algumas regras, é por isso que tem essas leis. Dica do quiz, gente, sobre essas leis de segunda-feira, viu? Dá uma olhadinha aí em quais foram as leis que foram citadas aqui, tarará. Dica do quiz, hein? Vai sair isso aí lá no quiz. Segunda-feira eu tinha grifado na minha liçãozinha, mas acabei não coisando. Mas enfim, adoração em tempos e símbolos, que a lição de terça-feira traz, ela vai falando justamente sobre esse relacionamento, sobre essa recepção de Deus com a galera pecadora, como que Deus queria que esses símbolos, o que eles representavam, o porquê daqueles símbolos estarem ali, tudo tinha um motivo. É ou não é, Vitinho?
Tinha tudo E motivo. quais eram esses motivos? Qual que era o rolê dessa pegada de adoração, tipos, símbolos, de terça-feira, né? O que você viu aí sobre esse time? Bom, o santuário ele é o centro da adoração judaica naquele tempo. Então tudo convergia para o santuário. Tudo e realmente tudo. As festas eram regidas pelo santuário. O perdão era regido pelo santuário. O louvor estava no santuário. O sacerdócio estava no santuário. Então, aquela casa, aquela tenda, ela simbolizava mais do que uma simples tenda. Sim. Ela tinha simbologias por trás de cada elemento que havia naquele santuário. E nessa casa nós tínhamos vários móveis, por assim dizer. Existia a tenda e existia o pátio exterior. E no pátio exterior tinha dois móveis. Tinha o altar de holocausto e tinha a pia de bronze. A pia de bronze tinha água, que era feito as purificações, o sacerdote lavava as mãos, lavava os pés. No altar de holocausto era feito sacrifícios, ofertas pacíficas, enfim, onde se queimava o holocausto, oferta pelo pecado, derramava o sangue, pingava sangue nas pontinhas do chifre, derramava o sangue na base do altar. Enfim, era o lugar que era feito o sacrifício. Mas já entrando para a tenda, existiam outros objetos. Tinha uma mesa dos pães da proposição, que segundo a lição, diz que simboliza a palavra de Deus, os pães. Também havia o candelabro de ouro batido. Era de um talento. Pensa no preço desse castiçal hoje. Lembra para nós só quantos salários eram um talento, bicho? O talento era 6.000 denários. E quanto era o salário de um ano de trabalho? Era... De um ano de trabalho? Lembra? Tem um negócio desse do Vaz de Alabastro que quebrou nos pés, era tantos anos. Sim. E eu não lembro, pô, mas tinha um talento aí, um negócio. Era. Rapaz, mas é muita grana, é muita grana. É uma grana alta. Era talento de ouro, entendeu? Então era... É que o talento, ele era uma unidade de medida, né? Com suas quilos. Acho que um talento, se eu não me engano, é 30 e poucos quilos. Então era muito ouro mesmo. E esse candelabro, ele simboliza a glória de Deus, a palavra, enfim, o Espírito Santo. E também tinha o altar de oração, o altar de incenso, isso, que simbolizava a intercessão de Jesus Cristo e também a oração dos santos. E isso eu estou falando do lugar santo. Havia uma cortina que separava o lugar santo do Santíssimo. E dentro do Santíssimo havia o maior objeto, assim, dada a sua importância. Porque o objeto que se encontrava lá, nesse lugar, era o lugar que era manifestada a presença de Deus. Achei que não. Isso. É chamada de Arca da Aliança que estava lá. Dentro da Arca de Aliança haviam três objetos. Havia as tábuas da lei, as tábuas dos testemunhos, 10 mandamentos. Havia também o bordão de Arão que floresceu e uma porção do maná que sustentou o povo durante 40 anos no deserto. E em cima dessa arca havia uma tampa. Isso. Só que essa tampa ela era muito especial. Essa tampa era de ouro também. Lógico que ela era construída essa tampa era de ouro batido também. Era totalmente de ouro. E nessa tampa havia dois querubins com os braços abertos, assim, um de frente para o outro. E as asas vinham assim. E no meio havia o propiciatório. E nesse propiciatório era que Deus manifestava. Inclusive, Deus conversava com Moisés por meio desse propiciatório. Então, essas são as simbologias que a lição diz. Mas eu diria que esses móveis não simbolizavam só isso. Não, há mais interpretações. Tomando uma análise cristocêntrica, podemos analisar o altar de holocausto lá fora, como o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O corpo dele simbolizava ele. Quando passamos para a pia de bronze, possamos ver o batismo de Jesus, que também deu exemplo para que todos nós possamos ser batizados para a remissão dos nossos pecados. Entrando nos pães na mesa dos pães da proposição, Jesus era o pão da vida.
E no candelabro de ouro, Jesus é a luz, Jesus é o caminho. E no altar de holocausto, no altar de incenso, Jesus é o grande intercessor. E lá dentro tinha as tábuas da lei, e Jesus é o legislador. Foi ele que escreveu, ele que deu essas ordens. Então, dentro do santuário havia várias simbologias que eram feitas para o povo entender quem era Deus, como é que era a doutrina, como é que funcionava, e era um lugar de adoração. Tudo que se manifestava naquele lugar tinha um objetivo central, que era a adoração do povo de Israel, para tentar minimizar aqueles efeitos da apostasia que tinham causado neles. Olha aí. Rapaz, e só o Vitinho citou 6, viu? Só o Vitinho citou 6 exemplos de diferentes significados que podiam ter aqueles objetos ali do templo. E a própria lição, ela traz e fala que cada objeto do santuário tinha um símbolo em especial vinculado à adoração. Tinha uma simbologia com a adoração, eles faziam menção a esse tipo de adoração. E outro ponto também que eu acho muito interessante é que, assim, quando Deus pediu a construção do santuário, ele deu um modelo de como os pecadores poderiam estar se relacionando com ele, ou seja, aprendendo a se relacionar, aprendendo a conviver e aprendendo a passar um tempo de qualidade. Porque a gente passa tempo de qualidade com coisas que a gente gosta, ou com coisas que nos dão interesse de algo. Por exemplo, o TinaCast, muito nego assiste só para poder saber a palavra-chave da semana. Ganhar chocolate do quiz. Nem gosta, mas assiste. Enfim, Deus ele estava mostrando para os pecadores como eles realmente poderiam estar se relacionando e o que cada coisa ia simbolizar, o que cada ação deles faria de acordo com aquilo que seria feito um pouquinho lá na frente por Jesus. E realmente a gente tem essa visão cristocêntrica, nós temos também aquela visão mais extremamente teológica, que fala sobre cada metragem, que faz relação sobre o sacrifício, sobre o incenso que subia um aroma agradável, como as orações que sobem como aroma agradável. Enfim, existem várias formas. No entanto, todas elas buscam o quê? Nos levar a ter um relacionamento bacana com Deus. Porque é esse o objetivo da vida do cristão. Se não tiver isso, a gente está sem função. Estamos só perdendo nosso tempo. E é justamente isso que vem trazendo ali no momento hipertexto de quarta-feira. Já pensa na palavra da semana, Vitinho? Porque a palavra que veio da rede semântica é habitar. E eu relacionei lá na minha lição, não sei se eu vou lembrar agora, mas eu relacionei 5 pontos. Eu falei sobre habitar em relação com família, com segurança, com amor, com conforto e alguma outra coisa. Porque a gente só habita junto com uma família. E onde a gente habita, a gente sente conforto, a gente sente segurança, né? A gente gosta, amor, eu coloquei amor. Enfim, eu sou, para me lembrar é péssimo. Mas eu coloquei algumas coisas. E aí, quarta-feira, a lição trouxe um ponto legal para a gente. Imagina, Vitinho, que você recebe ali uma cartinha falando assim, eu não sei, você gosta de The Chosen? Gosto. Gosto de The Chosen. Gosto. Então dá de linkar isso aqui para Vitinho. Imagina que o ator de The Chosen lá, que fez Jesus e o que fez Pedro, que acho que foram os mais tchan, manda uma carta para ti e fala assim, ô Vitinho, tudo bom? A gente vai fazer uma semana aí no Mais Perto, falando um pouquinho sobre como foi trabalhar a série, por que a gente pegou aquele estilo de demonstrar, por que a gente achou isso e tal. Enfim, vamos fazer uma série especial lá no Morada. Como você mora pertinho, a gente queria muito passar a semana com você. A gente queria passar a semana com você, a gente trocava uma ideia e tal, e à noite estava lá no programa. Tu ia preparar a casa, não ia? Com certeza. Tu ia organizar um time para, tipo assim, pô, ter um diálogo a mais ali, ia mudar algumas coisas da rotina para conseguir adaptar isso, né? Porque é natural, a gente curte a vibe. E a lição, ela trouxe isso, assim, de modo diferente, falando assim, imagina Jesus lançando para ti assim, eu vou passar um time aí, porque final do ano a gente recebeu meus sogros lá em casa. Até de viajar eu parei. Eu ficava em casa. Arrumei tempo que fosse, a gente organiza, prepara tudo para estar com eles e tal, porque a gente gosta de receber pessoas. E aí o hipertexto ele trouxe justamente isso. Como é que a gente tem recebido Jesus? Sim. Na verdade, quando vai em pessoas das nossas casas, principalmente pessoas importantes, nós queremos dar o nosso melhor.
Muitas vezes a gente nem é tanto aquele que a pessoa que a gente transparece ser para aquela pessoa. A gente quer deixar a casa bem limpa, as coisas bem organizadas, queremos ser educados ao máximo, queremos trazer conforto, alegria para aquelas pessoas que estão nos visitando. Também buscamos preparar pratos deliciosos, grandes Sim. banquetes, para garantir aquele momento de alegria e de prazer na companhia de pessoas que a gente gosta. E se Jesus viesse na nossa casa, talvez não seria diferente. Talvez alguns pecados que a gente esconde, talvez a gente ia querer mudar. Talvez o Não. culto todo dia de Aqui manhã. não. É o culto de manhã, o ano Ia bíblico, sair, ia é a sair. lição. E eu vi assim, eu falei, cara, real, porque, tipo É, assim, tem um pastor, o pastor Daniel Soares, eu gosto muito dos sermões dele, e ele fala sobre um momento que ele tinha alguns atritos com a irmã, e aí diz que ele começou a falar assim, não, eu vou começar então a fingir que eu tô com Jesus toda hora. E aí ele foi falando cada detalhe do dia a dia dele que ia acontecendo, e aí, tipo assim, o chefe brigou com ele. Ô, Jesus, você tá vendo? Ele tá me tirando de sério. Ele está gritando aqui e não precisa. Na hora da fila do ônibus, o pessoal empurrando, em vez dele, Jesus, ó, estão me empurrando aqui, você está vendo? E ele foi buscando isso. E quando a gente realmente faz uma análise mais específica, e que realmente deveria ser feita, porque Deus ele está todo o tempo disponível até uma visita na nossa casa. Basta a gente realmente estar receptivo a isso. E aí, como que a gente se comportaria? Como que a gente tem se comportado? Qual seria a diferença se a gente soubesse de fato, né, que temos uma visita do Rei do Universo? E como a totalmente gente tem diferente. feito? É totalmente diferente. É, Com o meu sogro, a gente fazia questão de todo dia de manhã fazer uma meditação antes da Karine vir para o trabalho. E hoje não é todo dia que rola. Ainda mais quando eu viajo. Entende? Assim, então, assim, são detalhes. Poxa vida, Deus ele quer habitar com a gente. E a gente leva muito pro oba-oba, mas existem seriedades. Deus ele recebe seu pecador, só que é no santuário dele com várias coisinhas que ele tinha organizado. Quem entrasse com pecado no lugar santíssimo morria, tinha que ser puxado pela cordinha. Então existem também lei, não pode ser tudo na casa da mãe Joana. Né? Palavra da semana, Vitinho. a palavra da semana da lição é a palavra habitar. Essa palavra provavelmente foi inspirada no texto de Êxodo 25, versículo 8, que diz que me farão um santuário para que eu possa habitar No no meu meio de meio. vós, no meio de vocês. Então, mas a palavra que para mim faz todo sentido aqui é a palavra afeto. Eu explico o porquê. Como o Gustavo ele disse anteriormente, nós queremos habitar com pessoas. E numa relação existe amor, existe companheirismo, existe afeto. Então, quando eu penso em um lar, eu não penso em um lar numa visão meramente materialista. Existe uma questão sentimental com o lar. Então, quando eu lembro de um lar, eu lembro de um afeto, eu lembro de pessoas que me amam, pessoas que estão lá querendo o meu bem, companhias boas, conversas agradáveis, e um lugar que eu posso fazer coisas que eu não fazeria na rua, talvez por vergonha, talvez por me sentir incomodado, mas lá eu me sinto bem. Então eu acredito que Deus, quando ele veio, quando ele pediu para construir esse santuário, ele queria uma casa para ele, porque ele não poderia habitar aqui na terra com a imensa devassidão que havia aqui. Havia muito pecado no redor de Israel. Então ele precisava de um lugar santo, precisava de um lugar purificado. Então era o lugar que ele se sentiria à vontade de estar. E foi isso que aconteceu. Então, a palavra da semana para mim é afeto. Afeto. Pronto. Grave essa palavra, leve no seu coração, porque agora nós vamos falar sobre cura na adoração. E aqui na fala de cura da adoração, a lição já começa fazendo referencial a um ponto onde o autor ele ia e ele se sentia muito bem, se sentia tranquilo, ele podia comer o que ele quisesse, podia ficar à vontade. Quando ele saía, as pessoas ficavam tristes, e nada mais, nada menos do que a casa de papai e mamãe. Eu amo ir na casa dos meus pais,
né? Todo sábado a gente almoça lá, é bom demais. Vamos fazer um pôr do sol hoje lá também. E é um local onde a gente realmente se sente feliz, se sente à vontade. E ele faz ali um link com o santuário, que o santuário de Deus também é um lugar de refúgio, mas é muito mais do que isso. É um lugar dedicado à adoração. Deus queria que Israel construísse um santuário de segurança, adoração e comunhão íntima com ele. Hoje, muitas pessoas falam sobre nós sermos um templo vivo, nós sermos o templo do Espírito Santo. E ok, e isso é algo muito grandioso, muito verdadeiro. Mas eu queria trazer uma proposta diferente de pensamento. Porque o eu que peca, é o eu que tem coisas, né, que a gente, né, não gosta de fazer. Tal, tal. Agora aqui, Israel, ele também tinha esse eu que pecava, essa vontade de fazer coisas erradas, mas como o Vitinho bem destacou, existia um local delimitado, que aquele era um local santo, que você tinha um ponto de adoração ali. Será que a gente tem também um local desse, de uma cura na adoração? Um local de constrangimento? Não, um local onde a gente fala, opa, peraí, deixa eu tirar o sapato aqui que agora tem ração. Não assim, né, de tirar o sapato, tá, mas é uma analogia, porque nós somos pecadores, nós somos o templo do Espírito Santo, é óbvio, mas eu também acho importante, Vitinho, a gente ter esses pontos de refúgio e um ponto de adoração. Eu tô curtindo ver essa vibe de lançar um desafio ou outro no China. Não sei se a galera faz ou não faz, mas assim, né? Aí já é o trabalho do Espírito Santo, a gente lança a semente. Mas procura fazer, você separa algum local para adoração. A, a lição, ela comenta, eu não lembro se foi essa lição, se foi a lição passada, acho que foi a lição passada, ou se foi alguém na lição falando sobre uma mulher que orava sempre numa, ou se foi em alguma meditação. Não sei de onde eu tirei isso, mas eu tirei. Tinha uma mulher que era como é que era, meu Deus? Tinha uma senhorinha, a filha dela e o neto dela. A senhorinha tinha costume de orar na despensa. Então ela entrava na despensa e orava, e nada que acontecesse lá fora mudava a vida dela, porque ela continuava na despensa orando. Eu não lembro onde eu escutei isso, mas eu escutei. E aí um dia o netinho sumiu. E todo mundo procurou esse neto em tudo que é canto e ninguém achou. E chamava ele, ninguém achou, ninguém achou. Até que tiveram por ideia abrir a despensa para olhar. E ele estava na despensa ajoelhadinho. E ele disse que tinha ouvido todo mundo falar, mas como quando a avó dele estava ali ajoelhada orando, ela não respondia nada, podia cair o mundo que ela não respondia, ele também não estava respondendo. Eu não lembro onde foi que eu escutei, mas eu escutei essa história. E assim, ele se exemplificou nisso e tal, foi uma influência para ele, e naquele momento de sumiço ele estava ali, né, em alguma coisa, caladinho, podia acontecer qualquer coisa. Enfim, essa senhora tinha dispensa como um local de paz, um local de adoração. Vou desafiar você, construa algo do gênero. Não precisa ser um local físico, pode ser, sei lá, quando você pensar em alguma coisa, ou um desperto, enfim, qualquer coisa, porque relacionamentos e locais onde a gente se sinta seguro, eles fazem toda a diferença para que a palavra da semana afeto seja criada no relacionamento. Sim. Mas e você, Vitinho, o que você viu dessa cura de adoração aí? Pode falar que eu vi que você está doido para falar. Essa questão da cura, existe uma cura espiritual, mas também existe uma cura física. A nossa adoração, ela interfere também no nosso corpo, interfere na nossa saúde. E a lição, ela vem citando algumas pesquisas científicas. E diz, inclusive, que pessoas que frequentam regularmente um templo de adoração, frequentam uma igreja, um templo, enfim, elas vivem mais e têm menos índice de terem depressão. Só que também não para por aí. Mostra também que a adoração diminui a frequência cardíaca e de problema de coração. Também a pressão arterial, quem está aí com pressão alta. Níveis de glicose, diabetes aí, depressão, ansiedade e dor crônica. Então a adoração pode ser o nosso remédio para os nossos problemas físicos. E provavelmente é, viu? Provavelmente é. Sim, realmente é. Porque se a gente tivesse realmente com a ênfase na adoração correta para aquele que merece ser adorado, muitas coisas não se fariam necessárias na nossa vida. Porque uma coisa linka a outra, isso é um fato. O ponto da gente ter um local para frequentar, fazer toda a diferença e tudo mais,
ele é um ponto de ajuda e equilíbrio, principalmente em momentos de tensão. Principalmente em momentos de tensão. Porque existem algumas coisas que nos remetem a outras e nos auxiliam a fazer ou não fazer determinada coisa. Por exemplo, Vitinho, você vê um fogo, você quer botar a mão no fogo? Não quer. Por quê? Quando você era menino, eu aposto que você queria. Mas em algum momento chegou e você falou, opa, não é legal. E sempre que você olha para o fogo, você fala, não, ele é muito bom porque ele aquece, mas para colocar a mão é ruim. Então isso ajuda a gente a estar tendo memórias afetivas ou memórias corretas que nos auxiliam a viver de maneira melhor. E a adoração, ela também tem esse papel de auxiliar a gente a estar vivendo de uma melhor forma para que quando chegue o grande dia, nós estejamos o quê? Com a salvação ofertada por Deus em posse. E falando assim, ô Jesus, ainda bem que você me deu salvação. Porque não é nada que eu fizer que vai me dar o mérito de salvação. A gente sabe disso, que não é nada que eu faço que vai me dar um mérito de salvação. No entanto, a forma como eu vivo pode estar condicionada a me auxiliar para o que eu estou vivendo. Se é para algo celestial ou se é para algo terreno. E justamente a lição de sexta, ela vem finalizando ali o nosso estudo, falando sobre o santuário celestial. E o título é No Santuário Celestial. E eu queria que você, Vitinho, por favor, deslanchasse, dizesse o que você viu sobre esse pontinho de sexta-feira, o que você destacaria ali de importância? Olha, essa parte da lição é uma parte que bem especial, a parte de sexta-feira, porque ela vem mostrando algumas visões da escritora Ellen White, alguns depoimentos, alguns conselhos, e nessa ela teve algumas visões do santuário celestial. Nós sabemos que o santuário que existiu aqui na Terra, o qual não existe mais, por motivos óbvios, Jesus já morreu, então já foi cumprido na necessidade mais de um santuário aqui na Terra. Mas o do céu ainda permanece. Então ela vem trazendo algumas comparações com o santuário terrestre e com o celestial. Então ela fala do santuário terrestre, que aqui era feito os sacrifícios, e o santuário, embora era feito esse sacrifício, ele ficava sujo, ficava imundo, ficava fedorento. E para esse santuário ele pudesse ser limpo, existia uma data comemorativa, que era o dia do Yom Kippur, o dia do juízo, o dia da expiação, o dia que o santuário era limpo. Então, nesse dia era feita a purificação dele. Escolhiam 2 bodes, um era o bode emissário, o outro era o bode profeta. O sacerdote, era o único dia que o sacerdote era permitido entrar no lugar santíssimo, no lugar que havia a Arca da Aliança, lugar do propiciatório, o lugar que os querubins abriam as asas. Então esse era o único dia que ele poderia entrar lá. E nesse dia ele pegava o sangue do bode, que foi escolhido para a oferta, e borrifava em cima do propiciatório. Para falar assim, ó, a lei ela exige o sangue, a lei exige a morte, porque a lei foi quebrada. E o preço do pecado é a morte. Então o sacerdote ia lá e borrifava. E dessa forma, se aquele povo que estivesse lá estivesse em constrição de alma, estivesse realmente arrependido, o sacerdote ele saía com vida daquele lugar, confessava os pecados no bode emissário e escolhia uma pessoa encarregada de levar esse bode para o deserto. E no deserto soltava esse bode ficava na terra longínqua lá e o pecado era tirado do santuário. Então toda a sujeira era removida nesse dia. Mas um ponto interessante da Igreja Adventista do Sétimo Dia é que ela desenvolveu bem esse tema do santuário. Sim, que é uma das únicas, tá? Isso. Que acredita. É uma doutrina, assim, embora não exclusivista da Igreja Adventista, a Igreja Adventista é a principal desenvolvedora dessa doutrina. E a que domina também. É que domina mais sobre o assunto. E foi desenvolvida em grande parte por causa da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E essa profecia foi fundamental para a gente entender também o santuário celestial. Para a gente entender o que Cristo está fazendo. O que rolou lá? Cristo subiu para lá, mas o que é que está acontecendo? Como é que acontece o juízo? Aí vem a figura do juiz investigativo.
tão atacado nas redes sociais e tal. Muita gente critica essa doutrina. Mas aqui, o Santuário Celestial, o principal atuante dela é Jesus Cristo. No santuário terrestre eram feitos vários sacrifícios o ano inteiro. Tinha um sacrifício da manhã, um sacrifício da tarde. A pessoa que se arrependia do pecado ia lá e fazia a oferta. Tinha as ofertas pacíficas, que o pessoal matava lá, mas eles comiam também da carne em comemoração nas festas. Tinha as ofertas e tal, de pão, de azeite, de vinho, enfim. O tempo todo estava tendo sangue para todo lado. E não era só cordeiro, tá bom? Tinha imolação também de boi, de bezerro, de cabra, enfim, vários animais. Pombas também, os pobres também, eles não eram excluídos da adoração, por eles não terem dinheiro para ter um cordeiro, um animal maior. Eles poderiam colocar pomba, rolinha lá e o sacerdote imolava, eles tinham seu pecado perdoado. No santuário celestial não é necessário isso, porque Jesus, quando ele morreu na cruz, foi o sacrifício definitivo. Jesus ele não precisa ficar morrendo o tempo inteiro quando a pessoa peca. Então Jesus ele está nesse momento no santuário. E na data de 1844, 22 de outubro, aconteceu o que chamamos do início da purificação do santuário, que inicia o juízo investigativo. Em que Jesus está examinando os pecados das pessoas, examinando se as pessoas realmente se arrependeram. E nesse período que ele adentrou o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Agora ele está intercedendo por nós diante do propiciatório, diante de Deus. E lá ele vai definir o futuro de cada um de nós. Pronto, muito bom. Porque assim, realmente, gente, se você ficar meio perdido, dá uma estudada, viu, miserável? Porque o santuário, ele ilustra vários pontos. O sacrifício de Jesus na cruz era só o primeiro passo simbolizado no santuário com a morte do Cordeiro. Era só o primeiro, lá no pátio. Tem muita coisa ainda depois desse sacrifício que acontece lá, que faz com que nós consigamos entender o porquê que, se Deus é onipresente, por que quando Jesus foi para o céu, falou que ia deixar o intercessor, o Espírito Santo? Ué, ele não podia continuar? Tarará. Tamanho foi o sacrifício que determinada característica foi, como é que fala? É igual o Rodrigo Silva fala, não é que foi perdida, mas guardado na garagem. Rodrigo Silva usa uma analogia que ele fala assim, você imagina que eu tenho um Porsche, ele mora acho que no NASP hoje, você imagina que eu tenho um Porsche e todos os dias eu vou de Porsche para a faculdade. Só que aí um aluno quer conversar comigo e o único tempo que eu tenho para conversar com ele é entre a minha casa e a faculdade. Só que esse aluno que precisa falar comigo, ele tem uma fobia com carro. Então ele não pode ir de carro. E aí no dia que eu preciso conversar com esse aluno, eu deixo minha Porsche na garagem e vou andando com ele até o colégio para que a gente consiga ter esse diálogo. Quem passa vai dizer que eu não tenho uma Porsche? Não, não é porque eu não estou usando que eu não tenho, mas eu deixei ela guardada. Então, alguns atributos de Deus foram guardados, inclusive para ele vir fazer o sacrifício, e hoje ele está exclusivamente no santuário. Então, Jesus ele está exclusivamente no santuário intercedendo por nós, guardou a sua Porsche na garagem, a Porsche da onipresença, e fez com que, olha, para vocês eu vou enviar o Consolador. Então, o Espírito Santo, ele habita entre nós para que faça essa intercessão, mas o sacrifício de Deus foi tão sério e é tão importante a gente entender isso, porque quando a gente entende a seriedade, a gente passa a dar uma seriedade. Né? Se eu olho para determinado ponto, se eu olho para o meu emprego e eu vejo o meu patrão sentado, eu vou querer deitar. Se eu vejo meu patrão correndo, eu vou querer andar. Então, existe uma devolutiva. Deus leva muito a sério o pecado e a nossa salvação. Então, a nossa devolutiva mínima precisa também ser levar muito a sério. Quando o assunto é nossa salvação, quando o assunto é pecado. E traçar algumas estratégias para conseguir ali, né, desenvolver isso de forma melhor no nosso dia a dia. Quer comentar mais alguma coisa, Vitinho, para a gente fechar? Eu vi que você está aqui na parte de comunidade, destacou alguma parte aí desse finalzinho da lição? Ah, sim, claro. Eu vou dar uma nova faceta do santuário. Quando a gente pensa em santuário, depois dessa explanação aqui, vamos imaginar um lugar físico, ou até mesmo um lugar lá no céu. Fecha os olhos. É porque vai imaginar, né? Sim. Imagina um lugar lá no céu com vários móveis, com
onde Jesus habita. Mas existe outra faceta que o apóstolo Paulo, assim, ele desenvolveu isso. Ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós também somos um santuário onde Deus habita. Então, nós também possamos ser um lugar que Deus possa habitar, nós possamos ser uma fonte de adoração. Local de ordem. Um lugar de ordem, sim, claro. Que possamos afastar todo pecado que suja o nosso interior, suja o nosso corpo, já que o nosso corpo é o santuário, então ele deve estar limpo para que Deus possa habitar. Deus não habita em lugar sujo. Então esse deve ser o nosso dever, e deve ser isso que a gente deve buscar na nossa vida. Sempre viver em santidade, e lembrando que quem não for santo não vai poder ver a Deus. Precisamos viver em santidade para que Deus possa habitar na gente e que possamos ter mais adoração na nossa vida. Afinal, essa lição veio para isso, para que possamos desenvolver essa adoração e possamos a cada dia buscar Deus em cada momento. Amém! Vitinho, então finaliza para a gente com uma oração e a gente vai concluindo aí mais uma lição da Escola Sabatina, do tema Adoração, o lugar para mim. Ora para a gente, Vitinho. Vamos orar. Fechem os olhos. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui para te agradecer por essa explanação da Escola Sabatina. É sempre bom, é sempre muito satisfatório discutir sobre esses temas tão relevantes. Vemos aqui para agradecer a presença do Santo Espírito e que Ele possa habitar em nós, possamos ser um santuário, possamos compreender esse tema para que possamos entender o que está acontecendo e o que vai acontecer logo mais. Amém. É isso que eu te peço, nos dê um ótimo restante de dia, logo iniciaremos o Santo Sábado do Senhor, e que ele possa ser um dia de deleite, um dia de grande proveito, um dia que possamos te adorar, um santuário no templo, para que possamos te bendizer e louvar o teu santo nome. Amém, Pai. É isso que eu te peço, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom, assim a gente finaliza mais um episódio do nosso TinaCast. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Seja muito feliz, tenha um feliz sábado e a gente vai se encontrando nos próximos. Obrigado, Betinho, pela participação. É nóis. Valeu, gente. Tchau, tchau.